pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje venho falar sobre processo. Vejo que tem muitas perguntas aqui no canal sobre processo, andamento do processo. Eu não sei se os advogados não estão passando o andamento para os clientes ou se vocês estão muito desesperados porque o processo às vezes demora, e para que você não tenha esse problema e saiba exatamente se o seu processo está correto, se o seu processo está seguindo o caminho normal, ou então se o seu advogado precisa de um puxão de orelha, você pode assistir esse vídeo até o final que eu vou explicar certinho o que acontece quando você ganha a ação. Então, se você ganha a ação em primeira instância, tem um certo procedimento que você precisa esperar acontecer até que você receba os atrasados, né? E pode acontecer ainda que tudo mude em um segundo recurso que o INSS, no caso, faria. Então, para que você não fique na dúvida e fique bem tranquilo, eu vou explicar tudo certinho no vídeo de hoje. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e nas ações contra o INSS. Relembro vocês os links dos cursos e das formas de contato, tem aqui na descrição do vídeo o link para você acessar com todas as informações. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, muitas pessoas deixam dúvidas aqui nos comentários, até chegam a entrar em contato com o escritório pedindo pra gente falar se o processo está certo, se está errado, mas existe um padrão a ser seguido, claro, tem um padrão, o que acontece depois de tal ato, o que acontece depois de outro ato, mas tudo depende dos seus pedidos, depende da sua petição inicial, depende de como foi o andamento do seu processo. Então eu vou trazer aqui no vídeo de hoje qual que é o padrão normal e o que pode acontecer para vocês terem uma noção, mas é impossível você em 5 minutinhos analisar o que está acontecendo no processo e analisar qual que vai ser o próximo passo. É necessário analisar desde a petição inicial até os andamentos, tá? Mas eu vou explicar certinho para vocês. Bom, um processo judicial ele começa com uma petição inicial. A petição inicial é onde estão os pedidos, ou seja, o que você quer. Se você está entrando com uma ação de aposentadoria, por exemplo, você quer que o INSS reconheça um tempo que foi sem registro, você quer que o INSS reconheça uma ação trabalhista, reconheça um tempo especial, reconheça um tempo trabalhado como doméstico, enfim. Cada processo tem o seu pedido. Já se você vai entrar com um pedido de benefício por incapacidade, às vezes você está pedindo auxílio acidente, auxílio doença, prorrogação de um benefício por mais tempo, ou até mesmo pela negativa do INSS você quer a concessão do benefício. Se você está entrando com benefício assistencial, você está pedindo perícia social ou então a perícia médica, depende do motivo que levou o INSS a negar o seu benefício. Sendo assim, na petição inicial tem um resumo dos fatos, ou seja, o que aconteceu com o seu processo, o que o INSS já reconheceu, o que ainda não foi reconhecido. É apontado o fato controvertido, né, o ponto controvertido, o que está sendo discutido naquele processo, porque tudo que você já ganhou no INSS você não precisa discutir de novo no processo judicial. E ainda, quais são os meios de prova. Então, dependendo dos meios de prova, pode acontecer de seu processo ter audiência de instrução de testemunha, pode acontecer de ter perícia no local de trabalho, pode acontecer de ter perícia médica, pode acontecer de ter perícia social, então depende muito da situação. Depois da petição inicial, que determina tudo o que vai acontecer no seu processo, vem a defesa do INSS. Se o seu processo discute só questão de direito, ou seja, não precisa produzir nenhuma prova, tudo já está ali documentado, aí a defesa do INSS, né, vai contradizer aqueles documentos, vai dizer por que você não tem direito, vai apresentar a defesa dele. Depois, às vezes, abre o prazo de impugnação, ou seja, a sua defesa sobre a defesa do INSS, e segue para o juiz sentenciar, quando está discutindo só direito. Agora, quando a gente está discutindo fatos, ou seja, coisas que você precisa comprovar além dos documentos juntados na petição inicial, que seriam audiências, perícias, depois que tem a contestação, tem a perícia, ou às vezes o juiz antecipa, faz a perícia antes da contestação do INSS. Nesse ponto, cada juiz tem o seu jeito de trabalhar, cada secretaria tem o seu jeito de trabalhar, muitos antecipam, outros apresentam a contestação e depois vem a defesa do INSS. Depende muito da situação, principalmente no juizado especial, às vezes tem essa divergência nesse ponto do processo. Acontece que depois que o juiz analisou a petição inicial, analisou a defesa do INSS, se não teve acordo, fez as perícias e tudo mais e não teve acordo, o juiz precisa dar a decisão dele, ou seja, a sentença. Se o seu processo está ali concluso para a sentença, significa que vai vir esse próximo passo, que é a decisão final do juiz. Então, quando está concluído para a sentença, o seu processo vai ter uma decisão finalizada em primeira instância, que a gente fala que é no local que você entrou com a ação, na sua cidade ou em uma cidade vizinha, se tiver justiça federal.
ou se foi usado competência delegada, né, ali no fórum estadual. Mas enfim, vai ter uma decisão de mérito, que a gente chama, vai ter que discutir ali se você tem ou não direito. Então o juiz ele vai analisar e vai falar, olha, em relação a esse pedido número 1, eu julgo procedente, ou seja, eu concordo, você tem direito. Em relação ao pedido 2, não concordo, julgo improcedente. Em relação ao pedido 3, julgo também procedente. Então, de 3 pedidos, você ganhou 2 e perdeu 1. Nesse caso, você pode fazer um recurso desse segundo pedido que você perdeu. Agora, em relação aos 2 pedidos que você ganhou, pode acontecer do INSS fazer um recurso. Então, vamos analisar o que pode acontecer nesse ponto. Pode ser que a sua sentença seja totalmente procedente. Nesse caso, só o INSS vai recorrer porque você ganhou tudo que você pediu. Se o INSS não recorrer, aquela decisão vai transitar em julgado. Então, a gente sempre tem que buscar no processo o momento do trânsito em julgado. Quando acontece o trânsito em julgado, significa que não cabe mais nenhum recurso. Nesse ponto, então, quando não cabe mais nenhum recurso, vai acontecer do juiz, então, precisar começar a cumprir a decisão, né? Então, ele deu uma decisão ali, precisa fazer com que o INSS cumpra essa decisão, porque não teve mais recurso. Aí vai implantar o benefício, vai fazer os cálculos de liquidação. Se tiver diferença entre o seu cálculo e o cálculo do INSS, vai para a contadoria para ver um terceiro cálculo, entendendo qual que está certo, se está certo um, se está certo outro, se todos estão errados, né? Então, vai ser aplicado, então, o cálculo da contadoria. Pode haver impugnação a esse cálculo da contadoria, mostrando por que que o seu cálculo está certo, ou por que que o cálculo do INSS está certo e não da contadoria. E, por fim, vai acontecer, então, o pagamento através de RPV ou precatório. Tem vídeo explicando a diferença entre RPV e precatório, tá? Depois dessa situação em que você ganha tudo e não houve recurso, houve o trânsito em julgado, o processo ele anda mais rápido, porque ele não vai precisar ir para as instâncias superiores. Mas pode acontecer do juiz julgar totalmente procedente, ou seja, você ganhou totalmente a ação, mas o INSS vai fazer um recurso. E nesse recurso, tudo que o INSS colocar no recurso vai ser, então, rediscutido. E nessas situações é que você pode ter ganhado a ação em primeiro lugar, em primeira instância, né, ganhou a ação em primeira instância, mas perder em segunda instância. Às vezes, dos 3 pedidos que você fez, 2 você ganhou, 1 você perdeu, e lá na segunda instância, eles entendam que você tem direito a um só. E pode ser que esse único pedido não seja suficiente para te aposentar, para chegar no tempo que você precisa, né? Pode ser que, apesar de você ainda ter direito a uma das situações, você ainda não teria direito ao benefício em si. Então, tudo depende da situação. Quando você ganha 2 pedidos e o INSS ganha 1, né? Pode acontecer de tanto você quanto o INSS fazer recurso. E se você não fizer o seu recurso, aquele pedido que foi julgado improcedente não vai ser reanalisado. Então tem que analisar se precisa ou não analisar aquele ponto que o juiz negou para você. E os pontos que o INSS recorrer, pode então mudar totalmente a decisão na segunda instância. Dependendo do caso, o processo pode ir até para uma terceira instância, que a gente chama que é a instância de uniformização de jurisprudência. Se for no GF, pode ir para o Juizado Especial Federal. Dependendo da situação, se for na vara, pode chegar no STJ, no STF. Aí o processo demora um pouco mais. Por quê? Esses órgãos, eles analisam não só a região ali da onde você mora, igual o juiz de primeira instância. Eles analisam o Brasil todo, então é muito processo, demora mais para julgar. É necessário marcar uma sessão de julgamento, são os desembargadores que se reúnem para julgar. Então, nessas situações, demora um pouquinho mais o processo. E além disso tudo, pode acontecer uma terceira hipótese, que é quando é julgado totalmente improcedente, ou seja, você perdeu a ação totalmente. Nesse caso, é você que precisa recorrer para a segunda instância, né? E também, da mesma forma, pode seu processo ser totalmente reformado. Já aconteceu da gente perder em primeira instância, perder em segunda instância, perder na TNU e só reverter isso lá no STJ. Pode acontecer. Pode acontecer se você ganhar esse processo somente depois de 4 recursos. E pode acontecer de você já ganhar logo no início do processo. Então, por isso que cada processo tem um procedimento diferente e pode acontecer de você ganhar logo o processo ou então não ganhar logo o processo. Dessa forma, o que eu quis trazer para vocês, que quando você ganha o processo totalmente, o próximo passo é esperar o trânsito em julgado. Por quê? Se teve recurso, vai acontecer o trânsito em julgado somente depois do julgamento do recurso. Se tiver um outro recurso, vai ter que esperar esse outro recurso também ser julgado, porque tudo pode mudar. Agora, se você ganhou a ação totalmente, não houve recurso e a decisão transitou em julgado, ou seja, a primeira decisão já foi a seu favor e ninguém recorreu,
Aí começa a fase, então, de cumprimento de sentença, de liquidação de sentença, para apurar quanto que você tem direito, né? Porque precisa colocar juros, correção monetária, enfim, tudo que é necessário de acordo com a decisão que o juiz deu, né? Para liquidar a sua sentença. Então a sentença, ela coloca palavras, né? Você tem direito a isso, tem direito àquilo, aplique-se os juros de acordo com o INPC, IPCA, cada decisão vai ser de um jeito, e depois disso a gente precisa transformar isso em valores, né? E aí vem os cálculos, a parte de liquidação, ou seja, transformar isso em valores. E por fim, depois a liquidação pode acontecer de ir para a contadoria ou não. Então cada caso realmente é um caso. Mas geralmente é esse o padrão dos processos previdenciários, tá bom? Espero então ter esclarecido para vocês. Temos vários vídeos sobre processo aqui no canal e vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais!